Olá, sejam bem-vindos a mais um Cinemática. O nosso terceiro programa traz como convidado o professor de História da Arte, escritor e ex-integrante do grupo Quinteto Armorial, Fernando Torres Barbosa. O filme escolhido para este programa foi Luz de Inverno, do cineasta sueco Ingmar Bergman. Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E o filme escolhido para o programa de hoje foi Luz de Inverno, de Ingmar Bergman, um filme lançado no ano de 1962. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é se você gostou do filme e quais os aspectos que mais te chamaram a atenção. Eu gostei do filme, não sei dizer porquê, porque o filme é o contrário do que normalmente os filmes de hoje são, né? Cheio de movimento, cheio de ação, essa coisa toda. E o filme é muito parado, né? Quer dizer, então tinha tudo para não dar certo. Mas eu gostei muito do filme, mesmo dessa forma, né? Ele sendo que é mais ou menos no estilo dos filmes de Bergman. De modo que eu achei que o que realmente me fez gostar do filme, eu acho que foi, embora eu tenha dito que não sabia exatamente assim, eu acho que foi o diálogo. É isso eu acho que é isso que me atrai no filme, que é muito bem urdido, muito bem feito, muito bem construído. Né? Por outro lado, eu acho que é um filme meio pessimista, assim, no sentido de que você vê que no começo do filme a igreja está quase vazia, né? Tem umas 5 ou 6 pessoas só na igreja. Né? Ou seja, então as pessoas perdem uma coisa que é fundamental na vida das pessoas, que é a fé. Ou seja, não é fé em religião que eu falo, fé em alguma coisa. E a gente nota que ali a fé realmente não... As pessoas estavam perdendo a fé. Né? Tanto na igreja como em outras coisas também. Como é o exemplo daquele personagem que vai pedir conselhos ao padre Thomas. Né? Que aparentemente é uma coisa besta. Ele disse, não, os chineses estão fazendo a bomba atômica e eu fiquei com medo dessa coisa toda. E que esse fato aparentemente absurdo, né, o leva ao suicídio. Isso. Né? Ou seja, então é um filme que trata, de certa forma, do absurdo da sociedade, né? E talvez causado por essa falta de fé em alguma coisa. Né? Da mesma forma que as pessoas normalmente, você vê que é assim, que quando a pessoa perde a fé numa religião, adota uma fé nova que é marxismo ou qualquer coisa, essas ideologias que estão aparecendo por aí. Também não é à toa que a multiplicidade de religiões que estão aparecendo hoje em dia. Né? Todo dia aparece uma igreja nova. Ou seja, isso é um sinal dessa falta de fé. Então você perde a fé numa religião e funda outra religião. Não é? Então é como se você tivesse uma dor de cabeça, você toma um comprimido para dor de cabeça, mas já fica imaginando a próxima dor de cabeça que tiver. Né? Então é isso que eu acho que o filme tem aquele personagem que suicida-se, né? Jonas, que é o pescador. Jonas, né? Mas o padre, que é o personagem principal, né, que ele vai, durante todo o filme, ele está presente, é uma pessoa que está perdida no mundo, eu acho. Certo? Ele não sabe o que fazer da vida dele. A fé, ele tem perdido a fé, quase não tem mais fé. Né? Isso. E é a profissão dele, né? Ou seja, ele perde não só a fé, como a profissão. Exatamente. Né? E também é uma pessoa que é incapaz de ajudar as pessoas. Por quê? Né? Porque não tem saída, ele não tem caminho, ele não tem um fim para a vida dele. Tanto que o Jonas, quando vai se aconselhar com ele o tempo todo está falando dele e não ajudando o Jonas. Exatamente. Esse é um ponto marcante do filme, é exatamente isso, né? O quanto esse personagem, o quanto ele é egoísta, né? Egoísta. E outra coisa, de certa forma, ele indiretamente leva Jonas ao suicídio. Né? Como o Jonas não tem saída, também porque o padre não deu, né? Então a saída dele é a morte. Uhum.
Então, de certa forma, indiretamente, o padre é o responsável pelo suicídio, pela morte dele. Não é? Quer dizer, a relação dele com aquela nova mulher que queria casar com ele, essa coisa todinha, não é? Que ele aceita, de certa forma, os cuidados dela, mas até certo limite. A partir dali não aceita mais, ou seja, ele não quer aproximação, ele quer o bom da coisa sem a outra parte, vamos dizer, de assumir. Exatamente, da reciprocidade. Da reciprocidade. Né? Então, é por isso que, quer dizer, ele é uma pessoa que está centrada nele mesmo e não sabe como sair. Né? E as pessoas buscam, como ela, por exemplo, aqui, ama o padre desesperadamente, sem esperança de retorno nenhum, né? E insiste naquilo como se fosse a única saída da vida dela. Então a gente percebe que as pessoas ali, normalmente, né, estão meio perdidas sem saber para onde ir. Né? E eu acho que nesse aspecto ele se antecipa muito. Eu não sei se naquela época já era assim, mas aqui na nossa sociedade, que as pessoas também estão descrentes de tudo, né? Não tem saída, não tem resposta para as coisas, não tem como, não sabem como, né, decidir sua vida, porque as coisas, né? É incrível quando Barbosa fala sobre o personagem principal, que é o pastor, sobre a falta de fé dele e dos demais personagens. Você tem um personagem que suicida no filme, e ainda assim esse personagem não é o personagem principal, né? Mesmo frente a um ato tão terrível, ainda assim este não é a história central do filme. Isso é muito marcante também. Ainda no início do filme, você meio que tem um panorama geral da câmera identificando cada personagem ali naquela igreja, naquela abadia, de modo a meio que também eu percebo que tratando um pouco disso, entendeu? Dessa falta de fé e de empenho das pessoas na profissão de fé. Até a ideia de que eles estão procurando em si alguma coisa, né? Alguma forma de sei lá, reativar a fé, ou então alguma saída para isso, né? E isso é um marcante, eu acho que na trilogia do Silêncio, né? Já que Luz de Inverno parte dessa trilogia, né? Que começa com através de um espelho, Luz de Inverno, que é o segundo filme, e o Silêncio. Então você percebe o seguinte: através do espelho é o outro buscando no próximo alguma saída. Em Luz de Inverno é buscando em si. E já em Silêncio é na ausência que eles tentam trazer a presença, né? É paradoxal, mas é mais ou menos isso que ele tenta trazer também. Isso, no próprio momento da comunhão, né? Que o pastor ele convoca os fiéis à comunhão, né? Eles meio que ficam hesitando, né? Vai um ou outro ali. Aquilo ali também. O próprio personagem do organista, né? Você vê, ele é um cara bem desatento, né? Bem desinteressado. Bem desinteressado e apressado. Então você tem essa conjuntura da falta de fé presente em todo o filme. Outra coisa interessante também, relacionada ainda ao início do filme, é que quando Thomas, o pastor, está sendo filmado, né, quando a câmera está sendo posicionada no rosto dele, ao lado dele tem uma janela, e por essa janela você consegue ver a paisagem externa. E a paisagem é uma paisagem solitária, vazia e fria, nublada, né? Porque o filme é preto e branco, mas justamente para dar esse tom. Então, é importante também perceber esses aspectos que estão presentes no filme. A solidão, né? A falta de fé, a angústia que permeia o filme inteiro, tanto no rosto dos personagens. A gente olha para os personagens e não consegue sentir nada. A gente só sente o vazio proporcionado por essa angústia, por essa crise da fé, digamos, dentro de uma sociedade, dentro de uma perspectiva narrativa de filme que foi construída na Guerra Fria, em 1962. Então é importante também que a gente não esqueça de mencionar isso. E o filme é permeado do início ao fim justamente dessa falta de fé, né, dessa solidão, dessa eterna procura sem você nunca conseguir encontrar aquilo que você está procurando. Outra coisa também que eu percebi assim é que eu achei isso muito interessante, é que ele vai, como vocês falaram aí, vai focando cada pessoa, não é para você saber quem são as pessoas. Mas, com a continuidade do filme, a gente começa a entender, eu comecei a entender, no meu caso, é que ele quer fazer um contraste, não sei se foi intenção dele mesmo, ou se foi um acaso, né? Mas que ele identificava as pessoas, mas no concorrer do filme,
não havia diferença entre as pessoas. Então ele cria um contraste do close das pessoas, né? Mas na realidade elas são a mesma coisa, elas não são pessoas diferentes, são a mesma pessoa, ou seja, com caras diferentes. Eu achei isso muito interessante porque ele cria um contraste, né? e um paradoxo, né? De uma coisa que ele está afirmando e está ao mesmo tempo afirmando o contrário. Eu achei isso muito interessante no filme. Vi har så svårt att tala med varandra. Vi är båda två ganska blyga. Och jag blir lätt lite ironisk. Därför skriver jag till dig. Eftersom jag måste berätta något som förefaller mig angeläget. Se alguém ainda tem uma dúvida assistindo Luz de Inverno, se aquilo se trata de um filme de Bergman, basta ela ver em alguns planos de perfil absoluto que ela vai tirar logo sua conclusão. Isso aí é uma característica específica dos filmes de Bergman. Você sempre vai ter perfis absolutos, né, de um personagem, e aquilo é muito fácil de identificar que é um filme de Bergman. Como Barbosa havia falado, os diálogos muito densos e tal, mas também o silêncio é muito marcante nos filmes, as falas. A relação entre silêncio e as falas é meio como até um jogral musical, assim, né? Você tem um compasso de silêncio e você tem as falas, e aquilo se comunica de uma certa forma que, de um modo geral, torna até um teor de canção ali a narrativa do filme. E o silêncio tem um papel significativo no filme, né? Assim, não o silêncio dos personagens, mas o silêncio, a ausência da trilha sonora tem um papel extremamente significativo. Outra coisa interessante também, que Barbosa já havia comentado logo no início, é a pouca mobilidade, né, de espaços. O filme praticamente se passa dentro da igreja, né? Exatamente. Ou quando não está dentro da igreja, naquele diálogo sensacional entre Thomas e Marta, dentro da escola. Isso. E outra coisa, mesmo nas externas, também tem pouca movimentação, né? Quando ele sai do carro para ver o corpo, né? É meio parado assim, né? Uma coisa também que eu notei assim, que me surpreendeu, é ninguém ri no filme. Basicamente os personagens, o Jonas não ri de jeito nenhum, e ele também não, é o tempo todinho com a mesma cara de angústia e de sofrimento, quer dizer, que indica talvez o drama existencial que ele vivia, né? Mas você não vê a presença do riso, que é uma coisa, né, natural, nem do choro, porque você veja que a personagem que interessa chora, mas é um choro que você vê que é um choro frouxo, não é um choro profundo, assim, sentido. A mulher, quando recebe também a notícia, ela quase não chora, não é? Ou seja, é a ausência de sentimento, de emoções. Sabe? Isso me causou quase que uma inércia. Aquela inércia total, né? Até de emoção, né? Ele, o padre, é a mesma coisa do começo ao fim, né? Não ri, nem chora, nem absolutamente nada. Nem demonstra nada, né? Nem demonstra alegria, nem tristeza, nem nada. Até quando ele faz acho que uma das falas mais, no sentido mais poderosa, no sentido emocional, ele não demonstra essa emoção, que é quando ele olha para Deus segurando Jesus e diz que imagem mais patética é essa. E você não vê essa demonstração de emoção, né? Ele fala isso com naturalidade. E quando ele fala da mulher que morreu, né, que era a que ele gostava, ele fala como se fosse contando uma história, mas não uma história dele, né? Falta a emoção, e eu acho isso muito interessante no filme, sabe? Que ele consegue transmitir a emoção, uma emoção para nós, uma emoção assim da falta de emoção, né? Que eu achei isso muito interessante, né? A emoção da falta de emoção. E Bergman consegue isso, a meu ver, muito bem. Até mesmo no momento que eles estão na sacristia, né? Que eu acho que é o único momento que ele chora, né? Ele realmente ele chora, mas é muito suave a cena, não realmente, como o Barbosa falou, não tem esse traço de sentimental marcado, né? É uma cena muito densa, de emoção muito forte, mas é muito contida mesmo. Você percebe que chega a ser até mecânico o cotidiano deles, né? Tipo, toda a movimentação, toda a forma como ele faz reza a missa, toda a forma de comunicar também com o próximo é mecânica, assim, é algo como se fosse comum, algo
bem marcado e parado, né? E é por isso que eu achei que, por exemplo, quando ele ambienta essa história no inverno, né, que o inverno é uma estação que não tem esse movimento, é parada, né? É uma coisa que só é branco, não tem cor nenhuma, né? O frio, e é como se a frieza dos personagens vazasse para o frio do ambiente, do espaço. Né? Isso eu achei interessante também, porque quer dizer, são essas pequenas sacações que eu acho de Bergman, ou pelo menos essas pequenas descobertas dele, essas pequenas imaginações dele, que dão corpo e peso ao filme. Sabe? Peso no bom sentido, naturalmente, né? Um filme pesado. A emoção que falta ser passada pra gente através do gestual dos personagens é passada através dos diálogos, né? Que são marcas grandiosas de toda a obra de Bergman, não só relevantes ao filme Luz de Inverno, mas de toda a filmografia. E um diálogo que eu acho muito interessante é o monólogo de Marta, que ela vai dizer primeiro, ela ali deixa claro que ela não tem fé nenhuma, e que na verdade ela só frequenta a missa porque ela é apaixonada pelo pastor, né, por Thomas. Então, primeiramente ela deixa clara a ausência da fé dela, e depois ela bota em questionamento diversas vezes a fé dele, mostrando que ele, de fato, quando rezava pelas bolhas nas mãos dela, ele não estava rezando pelas bolhas nas mãos, mas estava com nojo, né, dela. Isso. E aí ela vai, a cada momento do diálogo dela, ela vai mostrando que ele, apesar de se omitir no começo do filme acerca desta fé, né, que depois é que ele vai mostrando que ele realmente não tem essa fé toda, não tem essa crença toda em Deus, ele bota em questionamento várias vezes, ela é que vai revelando a ausência da fé de Thomas nesse monólogo, que para mim é uma das partes mais interessantes do filme. Eu acho que também aí vem o que é mágico em Bergman, porque ao mesmo tempo que ela está afirmando a falta de fé em Thomas, e que ela declara não ter a fé, no final você percebe que um pouco de esperança há nela, de crer em alguma coisa, porque ela se desespera, se ajoelha, tenta rezar, aí se arrepende e volta, e aí você percebe que assim, certo, falta fé nela, mas às vezes você vê uma faísca de esperança, não só nela, mas em todos os outros personagens também, né? É a questão da busca, né? E a salvação também, né? Porque se você não tem mais esperança para nada, então não tem mais sentido a vida. Como, por exemplo, o Jonas, né? Quando ele viu que não tinha mais esperança nenhuma, porque os chineses estavam com o desenvolvimento da bomba atômica, certo? Que você não tem um motivo tolo, besta, né? Isso. Mas ele perdeu o sentido da vida. Por isso que o suicídio dele. Agora, uma coisa que eu acho assim é que, por exemplo, apesar do filme o diálogo ser a base de sustentação do filme, não é, quer dizer, eu digo assim em termos gerais, porque aí, como imagem, como coisa, é aquela coisa parada. Mas mesmo assim o filme tem muita força. Porque, veja só, uma das coisas que eu faço ao Woody Allen é o excesso de fala que tem. Ou seja, às vezes sobra fala, sobra diálogo e falta filme. Certo? Em Bergman não, existe um equilíbrio muito grande do filme com os diálogos. Então não é por isso que eu digo que, apesar do diálogo ser vamos dizer, uma coluna de sustentação, né, mas o filme também se faz, ou se equilibra pela imagem, apesar da imagem ser muito simples, tudinho. Porque cinema é imagem. Eu acho que o diálogo, a voz, o som, essa coisa, é uma vamos dizer, é um acrescentamento, porque cinema é imagem realmente. A base dele é imagem. Com certeza. E voltando ainda, Cícero, aquilo que você falava com relação à última cena, né? Que essa cena, inclusive, vai ser escolhida para a gente falar um pouco sobre nesse programa. E uma coisa super interessante nessa última cena, que dá uma luz, digamos, uma luz no inverno, é justamente o diálogo que Thomas tem com o sacristão. E esse diálogo é determinante, porque ele vai dizendo, olha, eu acho que Cristo não sofreu tanto pelas dores físicas, mas eu acho que teve um momento que Cristo disse, eu estou sozinho. E nessa solidão ele encontrou o maior sofrimento dele, e a partir disso ele questionou Deus, ele mostrou-se humano, mostrou-se frágil, e ele questionou Deus, né? Deus, por que me abandonaste?
E aí, existe um momento na nossa vida que a gente também passa por essas situações onde questionamos a existência de Deus, né? Passamos por situações de sofrimento e de dor, e aí são nessas situações que se instauram a dúvida. Deus, onde está tu neste sofrimento, nesta dor? E aí, quando a gente vê que mesmo depois desse diálogo, Thomas retoma, vai fazer uma outra missa para ninguém, porque só tem Marta na igreja, né? E aí você não sabe se ela está lá porque ela quer ficar perto dele ou se porque surgiu um pouco de fé no interior dela. Ele realiza essa missa e você fica se questionando. Por que será que ele, apesar de estar gripado, porque o filme todo ele está doente, né? Apresenta-se gripado, porque apesar da doença, ele vai realizar essa missa. Será que, a partir desse diálogo, ele começou a buscar, continuou a sua busca por Deus? Será que ele tentou realizar essa missa porque ele quis convencer a si mesmo de que Deus existe? Então aí fica, né, a discussão, fica a reflexão pra gente no fim do filme. Eu acho, minha opinião, uma coisa mais terra-terra, assim, sabe? Eu acho que ele celebra a missa porque é a profissão dele. Mesmo que ele não acredite mais naquilo, é hábito. Ou seja, a inércia que fez ele celebrar a missa. Então eu acho que, no caso, não é ficar de fé, ou renovação de fé nem nada. É a profissão dele, o que ele faz é aquilo. Se ele não fizer mais aquilo, acabou-se a vida dele. É preciso continuar, né? Precisa continuar. Mesmo sem fé. É preciso continuar. Mas aí eu abro um questionamento também. Mas será que naquele diálogo, onde ele demonstra que Jesus era tão humano quanto, que ele diz que Jesus não sofreu pelas dores físicas, mas pelo abandono de quem o cercou durante toda a sua vida? Será que nesse momento a gente vê o Thomas muito pensativo e até você percebe um pouco de emoção nele? Será que nesse diálogo ele não quebrou esse mecanicismo e aí foi rezar a missa, não por uma faísca de esperança que tenha nele? Não, eu acho, sabe, isso aqui, você pode ter razão, mas eu acho que não é exatamente isso aí não. Pelo seguinte, porque a religião cristã se baseia em quê? Na deidade de Cristo, ou seja, Cristo, a validade do cristianismo só é validado do cristianismo porque Cristo era Deus, ou seja, o Filho de Deus, né? Também é um Deus. Se ele deixa de ser Deus para ser humano, então qual é a autoridade que ele tem para o cristianismo? Está entendendo? Então, de certa forma, eu acho, por isso que eu acho que para o Thomas, né, ele celebra a missa como eu disse, pela inércia, ou seja, pela profissão dele. Porque a humanidade, Cristo se tornando humano pela humanidade de Cristo, né, não se justifica, a meu ver, pode ser que eu esteja cometendo uma heresia, né, mas pela humanidade de Cristo, ele sendo humano sem ser Deus, então todo o fundamento do teológico do cristianismo se esvai. Toda a justificativa do cristianismo se esvai. Entendeu? É por isso que então eu acho que não é por aí exatamente, sabe? É a minha opinião. Porque eu faço esse questionamento porque eu também fiquei em dúvida nisso. Assim, a todo momento ele está sendo mecânico. Ele está continuando a vida dele. Está fazendo o que é a profissão dele, o que ele aprendeu, o que ele sabe. Isso. Mas aí chega um momento que vem um diálogo que demonstra que ele também está sozinho. Que ele também... quem estava acompanhando ele também deixou, que era a mulher dele, na verdade. A esposa. E ele demonstra não querer ter mais essas pessoas perto dele. Porque ele expulsa o Jonas, expulsa também a mulher que ama ele, né? E também até o próprio... no último diálogo, o outro personagem também ele não puxa para dentro. Ele não dialoga de fato, ele só escuta. Um sacristão. Ele só escuta, ele permanece em silêncio, escutando aquilo, mas você percebe que ele está escutando, está entendendo, está compreendendo, está reformulando internamente, ele está se reformulando, mas ele permanece na inércia e no silêncio com aquele personagem. É possível até que ele tenha, vamos dizer, percebido já isso e o sacristão confirma aquilo que ele tinha. Ou pode ser que ele já tinha suspeita disso ou não tivesse consciente mesmo, mas o que o sacristão tem aberto. Mas no final das contas o resultado é o mesmo, ou seja, né, que o sacristão tinha uma opinião, né, a respeito de Cristo, mas que isso tornando humano, só que essa opinião tiraria a validade do cristianismo como religião, entendeu? Que é baseado exatamente na deidade de Cristo, na divindade de Cristo. Mas aí para alguém chegar a essa conclusão, né, e vai ter que assistir o filme. Vai ter que assistir o filme. O filme.
E aí, Fernando, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa. Gostaria mais uma vez de agradecer aos nossos debatedores. Espero que vocês tenham gostado do programa e até o próximo Cinemática.